Olá, pessoal. Estou de volta aqui para uma nova disciplina dentro desse curso de Tecnologia e Biocombustível e dessa vez nós vamos falar sobre bioquímica. Vamos aqui numa apresentação breve, porque você já me conhece a meu respeito. Meu nome é Lorival, sou casado com a Jusilene, tenho duas filhas, Beatriz e Júlia, adultas já, né? Já passaram da fase da adolescência, estão tocando as suas vidas. Eu moro aqui em Goiânia, não é? E trabalho atualmente no IFG, no campus Aparecida de Goiânia. Eu atuo como professor de biologia na instituição, mas já atuo como professor há quase 30 anos. Tenho uma formação, graduação em ciências biológicas e tenho mestrado e doutorado em medicina tropical. Vamos então juntos para essa caminhada aqui. Eu organizei essa disciplina de bioquímica em três tópicos, porque ela tem 45 horas apenas, né? Então, a cada 15 dias, nós vamos ter um tópico sendo apresentado para vocês. O primeiro tópico, a gente vai abordar duas moléculas importantes, são carboidratos e lipídios. Essas duas moléculas são importantíssimas no processo de geração de energia. Nesse contexto, para a produção de etanol, por exemplo, ou para a produção de biodiesel, essas duas moléculas são fundamentais, né? Primeiro, para produzir etanol, conhecer quais são os carboidratos, quais são aqueles que são utilizados, é importantíssimo na produção, nesse processo de produção de etanol. Já na produção de biodiesel, é importante conhecer essas moléculas chamadas lipídios. Vamos fazer uma abordagem assim geral delas, né? Conhecendo essas moléculas, quais são os tipos, né? E qual a importância dela para o mundo biológico, né? E depois da importância delas no processo de geração de energia, nesse processo industrial aí de geração de biocombustível. O segundo tópico, nós vamos falar sobre proteínas, do que as proteínas são feitas, qual que é a importância dessas proteínas, quais são os seus componentes básicos, que são chamados aminoácidos, né? Quais são os tipos, qual a importância deles e como eles podem estar envolvidos nesse processo também de geração de energia. Depois, vamos falar também sobre enzimas, que, de modo geral, são também proteínas, são catalisadores biológicos. A natureza química das enzimas, como regra, é de proteína. Vamos entender como que essas enzimas atuam, quais são as condições que geralmente elas operam. Isso no processo de geração de combustível é fundamental, porque os micro-organismos utilizam no seu metabolismo esses catalisadores biológicos, né? Então, importante você conhecer essas moléculas mais de perto. E em terceiro, nós vamos falar sobre o metabolismo dessas moléculas, né? Como que elas são produzidas e como essas moléculas também são utilizadas no processo de geração de energia. Lá na biologia geral, nós falamos sobre o processo de geração de energia, nós falamos de fotossíntese, nós falamos de respiração e fermentação. Então, nós vamos retomar alguns pontos, né, desse tipo de metabolismo, né, metabolismo energético, mas não vamos entrar em detalhes de nenhum deles. Nós vamos falar sobre como essas moléculas são produzidas e, naturalmente, né, como que essas moléculas são constituídas, tá bom? Então, esse é o nosso curso, e aí eu volto para a gente falar depois, de forma particular, de cada um desses tópicos, tá bom? Então, por hora, seja bem-vindo ao nosso curso e que você tenha uma boa jornada, tá bom? Até mais.